Oi, professor. Nosso grupo é constituído por mim, o Gabriel e o Júnior. E a gente escolheu o tema de urna eletrônica para falar, porque urna eletrônica foi colocada foi duvidada na última eleição de 2022. E a gente queria estudar um pouquinho mais para saber como ela funciona, se ela é segura mesmo e como que a gente pode aprender um pouquinho mais com ela. Deixa eu te dar então uma introdução sobre voto, principalmente. A urna eletrônica, ela tem essa importância para a gente, principalmente no Brasil, porque a gente ficou um bom período sem votar, por causa da ditadura que se estendeu até 85. E meio que essa fome de voto foi o que movimentou a criação da urna eletrônica. Em 89 foi feito uma primeira votação grande, um pouco movimentada pelo movimento de direta já. Então foi ali que a gente percebeu que não daria ainda para manter a contagem manual. Tem essa foto ali do lado que dá para dar uma ideia de como era feita a contagem, cada um dos fiscais contando os votos na mão. E não ia ser muito viável para contar votos individuais num país continental como esse. Então a eletrônica se tornou um pouco mais necessária. Quando que ela surgiu então? A urna eletrônica, na verdade, ela foi citada não como uma urna eletrônica ainda, mas como uma máquina de votar na Constituição de 1932 ainda. Aquela mesma Constituição que deu direito de voto a mulheres e outros direitos populacionais, já estava prevendo esse tipo de tecnologia. Tá certo que ela não era imaginada como uma urna eletrônica como a gente conhece, que iria calcular voto, que iria distribuir informação, mas a ideia de agilizar o processo e tornar ele mais confiável já existia. A intenção dela era principalmente, depois de 85, quando a gente realmente aplicou a ideia de uma urna eletrônica, foi limpar um pouco a imagem de que a eleição ela era meio que manchada por fraudes. Existiu principalmente no começo do século problemas de voto de cabresto, que é o mais conhecido, depois voto de formiguinha e fraude ideológica, que claro que acontecia e era um problema. A intenção então da urna não era corrigir esse problema, mas sim tirar a interferência humana da contagem, que daí era um pouco mais viável, né? A primeira tentativa foi em 80, 89, que foi usada essa urna da foto em Brusque, Santa Catarina, e ela não era, de novo, como a gente conhecia, era um protótipo. E a única função dela era ler o que o usuário escrevia no papel ainda, e ela contabilizava ali, para que no final da votação pudesse ser averiguado quanto que o fiscal contou de votos naquela sessão e quanto que a urna contou de votos na sessão. Era um teste, como o teste ele serviu para aquele propósito. A urna que a gente realmente conhece mesmo, ela só surgiu em 1996 e ela era inicialmente chamada de coletor eletrônico de votos, CEV. E em 96 ela foi usada só em alguns lugares, foi usada em 50 cidades para ver se funcionava, né? Funcionou muito bem, tanto que em 98, 2 anos depois, ela já estava em 2/3 das cidades e 2000, que foi a próxima eleição, estava em todos os municípios para que todo mundo pudesse votar nela. Muito mais confiável, muito mais rápida a verificação. Então vamos conversar um pouquinho sobre o funcionamento dela. Opa, desculpa. Funcionamento, aqui. Temos que falar então o que é feito a urna. Inicialmente, desde o início dela, que foi criado, a urna sempre foi feita de 2 pedaços, o terminal do mesário e o terminal do eleitor, e esses 2 pedaços são conectados por um cabo. Como você está vendo aqui na foto aqui de cima, tem um cabo aqui bonitinho. Esse daqui é o modelo mais recente, de 2020, e esse aqui de baixo é o modelo anterior. Você pode ver que teve essa alteração no terminal do mesário para ficar mais moderninho, bonitinho. Enfim, em 1996 a urna ela era o suficiente. Hoje a gente diz que é pouca coisa, porque como está escrito aqui, ela só tinha um processador de 40 MHz, que é bem fraquinho, mas para a época estava funcionando muito bem. Mas ela não ia poder se manter desse jeito para sempre, já que tem tecnologias novas aí todos os dias quase.
Inclusive, a de 96 foi a única que usou um disquete para armazenamento. A de 98 já teve melhorias, teve essa evolução. Glória, porque disquete é um pouco triste para isso. Hoje, a urna que a gente tem, ela não tem nada a ver com a inicial. Ela tem muito mais processamento, muito mais memória, muito melhor em vários sentidos. Até porque ela precisa lidar com criptografias mais complexas e melhorias no geral do processamento dela. Então, vale dizer que, além desse pedaço de hardware aqui que está visível no slide, tem também... tem um pouquinho na foto também, ó. Esses dois cartõezinhos aqui, que são ferramentas externas à urna, porque elas são redundâncias. Aqui dentro desse cartão aqui está sendo salvo voto do eleitor, e se tiver algum problema você consegue trocar ele. Trocar o cartão ou trocar o cartão de urna para conseguir continuar a votação. Tem também a memória de resultado, que ele é um pendrive criptografado com os votos da urna, mas eu acho que lá pra frente tem uma fotinha dele, quem sabe o Júnior expliquinha um pouquinho melhor. Mas ele vai estar lá para averiguar e para validar o resultado daquela urna. E esse aqui também é importante a gente comentar, também vai ter outro comentário lá pra frente, mas é bom a gente falar que existe uma apresentação para a entidade pública todo 6 meses antes da votação, se eu não me engano, que é para que representantes de entidades públicas possam dar uma olhada na urna, tanto hardware, tanto software, e falar assim, dá para confiar, essa aí tá calibrada, hein? E é isso, um processo de segurança que ela tem no meio do caminho. Software. Olá, então eu vou falar um pouco sobre o funcionamento do software da urna eletrônica. Então, como a gente já podia imaginar, a urna eletrônica ela roda Linux desde 2008 e o Linux se mostrou ser uma boa opção porque ele é de código aberto e o TSE necessitava de um software que fosse auditável e que fosse fácil de alterar e modificar para que ele coubesse nas demandas deles. Então o Linux ele se mostrou ser uma boa alternativa. O TSE ele então simplificou o kernel do Linux e criou o Linux, que significa Linux na urna eletrônica. Uma particularidade do Linux que eu listei ali foi que ele suporta apenas o hardware da urna. Tipo, se a gente quisesse rodar ele em alguma outra máquina, não seria possível. Outra coisa importante de destacar no Linux é que ele inclui mecanismos de validação dos softwares que são executados nele. Então, todos os softwares que são executados, drivers, firmwares e outros aplicativos, eles são assinados digitalmente e o Linux ele precisa reconhecer eles, ele precisa reconhecer essa autenticidade. Se ele não reconhecer qualquer que seja dos aplicativos executando ali, ele vai simplesmente finalizar, parar a execução da urna. A urna vai simplesmente se desligar, vai parar seu funcionamento de imediato. Eu pesquisei também sobre alguns apps que estão envolvidos, aplicativos e sistemas, né, que estão envolvidos no processo eleitoral, que estão, digamos, em torno da urna e executando dentro da urna, e eu listei algum deles aqui que eu achei. Então, o primeiro deles ali que eu destaquei foi o Sistema Gerenciador de Dados, Aplicativos e Interface da Urna Eletrônica, o GEDAI-UE, que ele é responsável pela geração de flashes de carga da urna com as informações dos candidatos, né, e o envio do relatório de votos ao sistema totalizador. Outro sistema que eu encontrei foi o sistema de carga da urna eletrônica, o SKUI, que ele é responsável por instalar o Linux na urna eletrônica e os softwares auxiliares e os dados da eleição, além de gerar o identificador da urna, que ele é baseado no número de série dela. Esse número de identificador é bem importante porque ele vai ser usado depois para identificar a seção da urna no momento de transmitir os dados para o sistema totalizador. Outro sistema que eu encontrei foi o sistema de autoteste da urna eletrônica, o ATUE, que ele verifica se o hardware está funcionando corretamente, se não tem algum problema ali físico, e se os programas que estão sendo executados eles têm assinatura digital válida. Então é esse sistema que ele
autentica os programas rodando ali, e é ele que diz se tiver alguma coisa errada que a urna deve parar ou não. Outro sistema que eu encontrei foi o Vota, que ele é responsável por coletar e apurar os dados da sessão eleitoral. Uma coisa interessante do funcionamento dele que eu encontrei é que, por exemplo, toda vez que um voto ele é registrado, o voto, né, não comentei isso, mas o voto ele é registrado numa tabela, uma tabela de numa tabela de votos. Toda vez que o voto é registrado ali, esses votos que já existem, eles são embaralhados para que quando o vota ele gerar a lista dos registros, ele não tipo, a pessoa que vai pegar esse registro, ele não consiga, baseado na ordem dos votos, saber quem votou para quem. Então, tipo, toda vez que um voto é registrado ali, que a pessoa vai lá, aperta em confirma, os votos que já existem, mais o que vai ser inserido, ele vai ser embaralhado para não ter, para a pessoa não conseguir fazer essa relação da ordem dos votos com a ordem das pessoas que votaram. Isso é uma questão de segurança, né, para impedir que a pessoa saiba quem votou em quem. E aqui eu listei as tecnologias que foram usadas na implementação desses softwares. Então, foi utilizado C, o C++, o Assembly, linguagens de baixo nível, né? Esse ACN, que é uma biblioteca para testar e implementar essas questões de criptografia. O GNU Make, né? Para buildar as bibliotecas, o GCC para compilar. Esse CPP Check ele é usado para análise de código e apontar falhas de código, né? E esse Flow Finder também é uma ferramenta que identifica falhas de código no C e possíveis códigos problemáticos, digamos assim. Isso é a utilidade dessa ferramenta. Então, agora eu vou comentar um pouco sobre a segurança e a confiabilidade da urna eletrônica. Então, o TSE ele tem mecanismos de confiabilidade e segurança, que são ali, que eu listei ali, que são a criptografia e os certificados digitais, a auditoria desses processos de teste dos softwares e do processo ali de testagem e voto na urna eletrônica. Tem o teste público de segurança, que é o TPS, e as barreiras de conexão. Então, todos esses eles são mecanismos que conferem segurança e confiabilidade à urna eletrônica. Eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles. Então, a criptografia e os certificados digitais. Então, a urna, todos os softwares que rodam ali, eles são autenticados, eles possuem certificado, eles são assinados digitalmente e todos os softwares eles são encriptados. Além dos softwares, os dados que a urna gera também são. Tipo, todos os dados e relatórios que ela gera, eles são encriptados e assinados digitalmente. Então, um algoritmo de criptografia que eu achei que a urna usa é o AES 256. E é basicamente isso. Então, essa é a parte sobre a criptografia e os certificados digitais. Outro processo e outro mecanismo que confere confiabilidade à urna eletrônica é a auditoria de todo o processo eleitoral. Então, ao todo, são mais de 10 processos, e que são mais de 10 auditorias, no caso. E essas auditorias elas podem ser acompanhadas por diferentes, sei lá, como é que eu vou dizer, diferentes partes da sociedade, por diferentes entidades. Pode ser, sei lá, se a gente quiser ir lá e acompanhar esse processo, a gente pode. Os partidos políticos eles estão presentes. Os casos de partido, os candidatos, a OAB, o Ministério Público, também podem, todos esses órgãos eles podem fiscalizar esse processo. E um exemplo desses processos de auditoria é a auditoria do código-fonte, que ele, então, como acontece essa auditoria? Ele funciona, tipo, então, 6 meses antes da eleição, o TSE ele publica o código-fonte que será usado para as pessoas analisarem, os técnicos analisarem, né? E um mês antes é feita uma auditoria para entidades públicas disponibilizarem aplicativos que testem o funcionamento da urna. Se teste, por exemplo, se não tem nenhum comportamento estranho, se tudo está acontecendo como deveria acontecer.
Outro mecanismo é o que eu comentei ali, que é esse teste público de segurança, que o TSE esse processo ele é tido como um processo muito inovador, que só existe no Brasil. Em mais nenhum lugar do mundo isso acontece. E o que acontece nesse teste é que o TSE ele coloca a urna eletrônica à prova dos hackers. O TSE disponibiliza a urna para esses hackers, especialistas em segurança da informação, tentar violar as camadas de segurança. Isso é uma maneira de tentar de testar ela, né? Tipo, de pegar, sei lá, os especialistas em segurança da informação e tentar fazer com que eles, sei lá, tentem burlar ela. Isso é um teste muito importante. E outra barreira que configura essa segurança é essa barreira de comunicação, que a urna ela não tem nenhum, ela é totalmente desconectada da internet. Tipo, toda essa parte, esse suporte que o Linux teria para rede e para periféricos é totalmente removido para deixá-la totalmente desconectada. E isso nos leva à pergunta, né, de como que como que os votos são transferidos lá para o Distrito Federal, lá para o sistema totalizador. Então, o que eu encontrei desse processo é que como que isso acontece, né? Então, no final da eleição, a urna é levada para o cartório eleitoral e lá a memória de resultado é removida, que é esse pendrive que está aqui na imagem. E esse pendrive ele é inserido numa outra máquina que executa um sistema operacional próprio do TSE, que é esse JE Connect. Então esse sistema, por sua vez, ele lê essa memória, ele autentica, verifica tipo, se a assinatura digital dele é válida e se a encriptação está... Né, esse pendrive está todo encriptado, né, só fazendo um parênteses na fala. Essa máquina ela transmite essas informações através de um VPN que está conectado a uma rede privada da justiça eleitoral, e essa rede ela tem acesso direto ao TRE, ao Tribunal Regional Eleitoral lá do Distrito Federal. Então esses dados eles saem do cartório e vão direto para o sistema totalizador lá no Distrito Federal e não passam por mais nenhum outro lugar. E isso é uma coisa que a gente pode atestar, né, que a gente pode perceber que tipo, é uma coisa muito segura. Essa transmissão ela não acontece pela internet normal, onde a gente onde tem tráfego dos mais distintos. Ele é por uma via específica, uma via reservada, digamos assim. Então, só para concluir, né, a gente consegue concluir que a urna ela realmente é segura e a gente não existe motivo para duvidar da segurança dela. Então aqui estão nossas referências e era isso.